Então, gente, voltei e agora, né, eu vou começar a nossa primeira videoaula de hoje, certo? Então, os assuntos que iremos trabalhar hoje, né, vai ser português e ciências. Esse primeiro vídeo, eu vou falar sobre português, certo? E aí, no próximo vídeo, aí a gente vê o assunto, né, de ciências. Então, gente, é o seguinte, antes de nós entrarmos, né, nessa reclusão, nessas férias que tiramos, né, antecipadamente, nós estávamos vendo o módulo 1, capítulo 3 de português, né, onde a gente aborda os substantivos masculino e feminino, certo? Então, a gente chegou a ver isso em sala de aula, porém, eu quero fazer novamente essa aula, né, porque ficou aquela coisa muito apressada, né, e pelo fato de fazer tempo que a gente está sem, né, sem ter aula, então vamos relembrar um pouco o assunto. Então, a gente aprendeu que os substantivos, né, que podem ser antecedidos pelo artigo o ou os, certo? Eles são substantivos masculinos, né? Então, se antes daquela palavra eu coloco a letra o ou os, então, obviamente, é um substantivo masculino, né? Então, aqui eu tenho o exemplo da palavra gato, então, na frente dele eu não vou colocar um a. Se for o, ele é um substantivo masculino, ó, o gato. E aí eu tenho os cadernos, né? Então, jamais eu vou colocar para a palavra cadernos, as cadernos. Tá errado. Então, se eu coloco o o e o os, ele é um substantivo masculino, certo? E aí, para o substantivo feminino, acontece da seguinte maneira, né? Quando antes da palavra eu coloco o a ou as, certo? Ele, obrigatoriamente, vai ser um substantivo feminino. Aí aqui o exemplo eu dei a casa, eu jamais vou colocar o casa, né, gente? Então, a casa é um substantivo feminino e as flores, certo? Então, quando antes da palavra eu coloco a ou as, ele vai ser um substantivo feminino, certo? E aí a gente viu que para formar os substantivos, certo? Ele ocorre algumas variações, tá, gente? Então, o substantivo, quando a gente fala de masculino e feminino, a gente está falando do gênero do substantivo, né? Então, gênero quer dizer masculino e feminino, certo? E aí, a gente vê que ele tem uma formação, segue umas regrinhas, certo? A gente vai ver que tem alguns que, para mudar do feminino para o masculino, a gente só vai acrescentar, né, a letra A no final da palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra no masculino Daniel e para ele passar para o feminino, eu só acrescento a letra A no final. Fica Daniela. Outra palavra, ó, cantor. Para fazer o feminino de cantor, eu acrescento a letra A e aí fica cantora, certo? Só que nem todos os substantivos vai ter essa variação, tá? A gente também tem a variação do substantivo com a troca da letra O pela letra A no final da palavra, né? Aí eu tenho como exemplo a palavra gato, né? Para passar para o feminino, eu só troco o final, o O por A, e fica gata, certo? Outra forma, né, de mudar, de variar o substantivo é com a troca de mais de uma letra com a terminação da palavra. Um exemplo, eu tenho a palavra ator, certo? Para eu formar o feminino dele, eu vou acrescentar, eu vou tirar, né, o OR e vou acrescentar RIZ, certo? Que aí fica atriz, tá? Eu tenho a palavra herói, que aí eu acrescento o ina no final, heroína. A palavra tigre, tigresa, certo? Então, aqui não mudou só uma letrinha e nem acrescentou uma letrinha, acrescentou várias letrinhas, né? E também a gente tem, né, a mudança do gênero com uma palavra totalmente diferente, né? Que é o exemplo, né, da palavra. Por exemplo, no masculino eu tenho genro, né? Eu tenho genro, que o feminino dele vai ser nora, ó, totalmente diferente. Eu tenho a palavra homem, que o feminino vai ser mulher. E eu também tenho a palavra cachorro, que o feminino vai ser cadela. Então, são palavras que mudam totalmente, certo? E aí, a gente também, né, para complementar esse assunto, a gente vai ver o que é artigo, que eu já vi falando anteriormente, se vocês prestaram atenção. Então, as palavras o, a, os e as, uma, uns e umas, são artigos, certo? Então,
Com isso aqui, vai me ajudar a dizer se a palavra ela é um substantivo masculino ou feminino, certo? Então, para o substantivo masculino, antes da palavra, eu vou escrever os, ou uns. E para os substantivos femininos, antes da palavra, né, eu vou colocar as, ou umas, certo, gente? Então, esse é o assunto que eu tinha para passar para vocês hoje, né, sobre português. E aí, depois eu envio as páginas que vocês vão realizar as atividades no livro, certo? Agora eu vou enviar outro vídeo para vocês com o assunto de ciências. Um cheiro e vamos trabalhar!